E nesse vídeo eu vou te dar 3 coisas que devem continuar acontecendo no Brasil para o nosso Ibovespa aí chegar na marca de 150 mil pontos. Então, você está pensando em começar a investir, ou você já está investindo, tá? Ou você, investidor iniciante, eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito para sua trajetória aí no mundo dos investimentos. Fechou? Então vamos embora pro vídeo. A primeira dela, muito importante, se não for a principal, é a taxa base de juros continuar caindo. Lucas, o que seria a taxa base de juros? Pessoal, a taxa base de juros é a taxa Selic. Então, ela é um freio e um acelerador para a nossa economia. Como vocês podem ver, cara, a nossa taxa Selic ela está caindo, certo? Por isso que as empresas do Ibov estão subindo. Como assim? Eu vou te explicar um pouquinho mais profundo. Cara, a taxa base de juros é uma das taxas principais da economia, tá? Então, com essa taxa de juros, a gente pode impor dentro dela a política monetária. O que significa política monetária? É o freio e a aceleração da economia. Vamos supor que uma empresa, tá? Uma empresa, ela pegue empréstimo, tá? Para alavancar os seus negócios com a taxa de juros baixa, com os juros da economia baixa. Então, isso significa que essa empresa vai pagar um juros baixo se essa taxa continuar baixa. Caso essa taxa venha a aumentar, essa empresa ela vai ficar muito endividada, porque esses juros dela, ela vai pagar um juros muito alto. Então, por isso que eu falo para vocês, a taxa básica de juros é uma taxa muito importante. E se a taxa continuar baixando, tá? As empresas que pegaram empréstimo lá atrás, tá? Que estão todas endividadas, essas empresas elas estão começando a baixar as suas dívidas. Sendo assim, elas começam a dar mais lucros, a ter mais dinheiro em caixa. E cara, você já imaginou quando a taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, ela está muito alta, você pensa 3 vezes antes de investir o seu dinheiro em renda variável ou em outra coisa. Vamos supor que você está pensando em comprar um carro, tá? Só que a nossa taxa de juros, taxa básica de juros, ela está 13,75, igual ela estava aí. Vamos arredondar para 14. Ela esteja 14% ao ano. Esse carro que você vai comprar é 100 mil reais. Vale mais a pena você investir esse dinheiro numa renda fixa, ganhando 14% ao ano, para no final do ano você tirar desses 100 mil 14 mil reais, ou então você comprar esse carro aí e não ganhar nada, só ter gasto. Então, a taxa de juros alta faz que a economia dê uma freada. Eles meio que tiram um pouco faz que você tire, né, um pouco de dinheiro de circulação. Fala, não, a economia está muito acelerada, vamos aumentar as taxas de juros para a economia diminuir. Então, cara, vamos resumir isso. Então, se a taxa de juros cai, se a taxa de juros ela vem a cair, tá? O que acontece com a gente? A gente tende a gastar mais. A gente gastando mais, uma Magalu, uma loja de Renner, uma loja de aviação, ela vai poder lucrar mais, porque a gente não vai pensar 3 vezes antes de fazer uma viagem para o Beto Carreiro ou comprar o nosso carro dos nossos sonhos, porque a taxa de juros está baixa, então eu posso financiar em 48 vezes, porque eu tenho certeza aí que essa taxa de juros vai estar muito baixa e vai ser bem atrativo. Então, é muito importante, tá, que a taxa de juros, tá, a nossa taxa básica de juros, ela venha a cair. Se ela continuar caindo, as empresas começam a ficar mais atraentes. Por quê? Porque a gente vai fugir da renda fixa e vai ficar mais atraente a renda variável. Então, a gente vai injetar mais dinheiro na economia, a gente vai injetar mais dinheiro nas empresas. Isso faz que o Brasil ele aumente seu PIB e fique um país cada vez mais atraente. Nosso segundo ponto muito importante que precisa continuar acontecendo, tá? É o quê? É os juros dos Estados Unidos continuar estável ou continuar caindo. Se os juros da economia americana ele continuar subindo, o que vai acontecer com o nosso capital estrangeiro? Nosso capital estrangeiro
vai ficar tudo nos Estados Unidos. Por quê? O que você prefere? Você prefere ganhar em dólar ou você prefere ganhar em real? Eu tenho certeza que você do outro lado preferiu ganhar em dólar. Então, ao invés de você pensar 3 vezes se você vai investir numa renda fixa brasileira pagando 10% ou numa renda fixa americana pagando 9%, 8%. Então, tenho certeza que você vai preferir a taxa básica de juros, a renda fixa aí dos Estados Unidos. Então, cara, isso faz que o capital estrangeiro, tá, ele saia da nossa bolsa e vai para a bolsa americana. Por que eu estou falando que ele precisa ficar estável ou cair? Porque ele estável, do jeito que ele está agora, 5% ou caindo, não fica tão atraente. Cara, se eu tenho o Brasil me pagando 12% na renda fixa e eu tenho os Estados Unidos me pagando 5%, com a probabilidade desses juros cair, qual que eu vou escolher? Eu vou continuar ficando aqui no Brasil. Para vocês terem noção, só esse mês de novembro entraram aí mais de 70 bilhões na nossa bolsa brasileira. Por quê? Porque eles estão vendo a probabilidade, eles estão vendo chances de crescimento. O nosso Brasil está muito mais atraente, por enquanto, e os Estados Unidos está lá naquela, aumenta a taxa, não aumenta a taxa, a inflação sobe, desemprego cai. Então, pessoal, por enquanto, o nosso Brasil está bastante atraente. Então, o que precisa? A taxa de juros americana, ela precisa cair, ela precisa, a economia dos Estados Unidos, ela precisa começar e bem, porque a gente também depende da economia deles, fechou? Vamos lá para o nosso terceiro passo, muito importante também, precisa acontecer para o nosso Brasil aí dar uma decolada e nosso Ibov chegar aos 150 mil pontos. Terceiro passo, cara, eu acho que esse passo é um dos passos mais importantes que irá afetar mais a nossa economia ainda. Preste atenção, relaxa, respire. Se eu estiver falando rápido, tá? Eu vou começar a falar um pouco mais devagar. Todo mundo, todo cidadão brasileiro precisa entender esse ponto de vista. Cara, vamos lá. A China. A economia da China, ela vem vindo muito ruim. Essa crise imobiliária está atingindo muito a economia da China. Lucas, o que no Brasil tem a ver com a China, mano? Tem nada a ver com nada. A China é o nosso melhor cliente, cara. É o nosso melhor cliente. A gente vende minério de ferro e outro tipo de commodities para a China. A China compra muito minério de ferro nosso. Então, se a economia da China ela continuar ruim, o que vai acontecer? Eles vão ter que diminuir a mão da compra de minério de ferro. Diminuindo a mão da compra de minério de ferro, o que vai acontecer? A nossa economia ela vai desenfrear, o nosso PIB nosso PIB nacional ele vai cair um pouco, e isso pode atingir diretamente o nosso Ibovespa. Caso a economia da China vier muito boa, isso é muito bom também para a gente. Por quê? Como vocês podem ver, a gente tem a Vale e outras empresas de commodities no nosso Ibovespa. Cara, a Vale, ela compõe aí mais de 12% do nosso Ibov, mano. Então, se a China continuar boa, a economia da China continuar boa não, a economia da China melhorar ou ficar estável, mas tipo assim, melhorar, estável melhorando, não estável piorando, eles vão continuar importando, vão continuar, a gente vai continuar vendendo para eles, vão continuar comprando da gente, isso não vai atingir diretamente aí a nossa Vale. Por quê, cara? Eles comprando mais, a nossa Vale tem a subir. Quando a nossa Vale ela tende a subir, é uma empresa que compõe uma boa parte do Ibovespa. Isso aí vai fazer que puxe todas as pequenas empresas junto com ela. É como se fosse o Bitcoin. Vocês não viram? O Bitcoin ele está subindo, as altcoins tudo vem com ele. Bitcoin caiu, ele puxa as altcoins. Mas as altcoins estão indo bem, mas é um peso muito grande no mercado cripto. É a mesma coisa a nossa Vale. É um peso muito grande na bolsa. Às vezes a empresa está indo muito bem, se a Vale cair, ela vai puxar o Ibov junto com ela. Então, a economia da China precisa ir bem. Eles precisam continuar comprando muito da gente. Então, a economia precisa melhorar. Essa crise imobiliária precisa acabar para ajudar aí a gente. Tá bom, pessoal? Vamos resumir agora para vocês, tá? Vou resumir. Primeiro passo,
que precisa para o nosso Bovespa aí chegar aos 150 mil pontos. Nossa taxa de base de juros da economia continuar caindo. Segundo passo é a taxa de juros da americana também continuar caindo ou ficar estável. Terceiro passo, nossa economia da China melhorar, para eles continuar comprando muito e muito da gente. Tá bom, pessoal?